Como católicos, nós temos dois grandes momentos em que nós podemos nos encontrar com Deus, com nosso Senhor. O primeiro deles é física e realmente na Sagrada Comunhão, na Eucaristia, quando nós comungamos em estado de graça o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. E o segundo é quando temos aquela oração íntima, quando nós entramos no quarto, quando nós fechamos a porta, ou seja, quando nós nos recolhemos no nosso interior e conversamos com nosso Senhor, uma oração ali de afeto, uma oração íntima, realmente um momento de recolhimento. Nesses momentos de recolhimento, seja da comunhão eucarística, seja dessa oração íntima, quando nós fechamos o quarto, fechamos a porta, nós temos que conversar com o nosso Senhor. E como que nós vamos amar nosso Senhor, que é a finalidade dessa oração, nos unirmos a nosso Senhor pela caridade, através do ato de fé, como que nós vamos fazer isso se nós não conhecemos nosso Senhor? Então, como a finalidade principal, ou uma das finalidades da Sagrada Escritura, é nos dar a conhecer o Cristo, o mistério de nosso Senhor encarnado, principalmente no Novo Testamento, mas também através de figuras no Antigo Testamento, nós temos que constantemente meditar nas Sagradas Escrituras. Ou pegar realmente a Sagrada Escritura, ali, a Bíblia, e lê-la, ou então um livro que explica a Sagrada Escritura, um livro que contenha os mistérios da Sagrada Escritura, explicado de outras formas. Por exemplo, as Meditações de Santo Afonso. Mas, por exemplo, os judeus, eles não aceitam nosso Senhor, mas eles têm ali o Antigo Testamento com todas as figuras que apontavam para Cristo, que apontam para Cristo. Como nosso Senhor mesmo diz ali aos discípulos de Emaús, Moisés dá testemunho de mim, então se crescem em Moisés, então creriam em mim. Os judeus, eles leem todos os dias Gênesis 22, que é a história ali de Abraão sacrificando Isaac. Nós temos na Midrash, que são comentários de rabis, de mestres judeus, a respeito desse episódio, que Isaac teria, por sua própria vontade, exigido ou pedido ao seu pai, Abraão, que o amarrasse. Talvez, então, a prova seria para Isaac, a prova de fé seria para Isaac ou para Abraão. Deus teria testado ali Abraão ou teria testado Isaac, ou ambos. O fato é que ambos, Abraão e Isaac, tinham uma única mente, uma única alma, uma única vontade. Assim também o pai e o filho, Abraão pai, Isaac filho, Deus pai e Deus filho, tinham uma única vontade. Tanto é que Cristo ali dizia, disse no Jardim das Oliveiras, não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Ou seja, Cristo ali submetendo a sua vontade humana à vontade divina. Assim também Isaac fazendo, submetendo a sua vontade à vontade divina. Claro que Isaac não é Deus, mas é um paralelo interessante. Então, querendo Isaac ser amarrado, ele estaria se oferecendo em sacrifício, não apenas seu pai oferecendo seu filho, como é o caso também do Calvário. O pai ali ofereceu o filho em sacrifício, mas o filho também se ofereceu. Veja novamente o paralelo. E foi no mesmo monte, no Monte Moriá. Ali esse monte é bem grande, essa terra é bem grande, e foi nesse monte que foi construído o primeiro templo. Foi nesse monte que foi construído o segundo templo. Foi nesse monte que Nosso Senhor foi crucificado, que o terceiro templo, que os judeus ainda esperam construir, foi plantado. Os judeus ainda dizem, eles esperam ver fisicamente Deus nesse terceiro templo. E isso realmente se realiza. Nosso Senhor, o seu corpo sagrado, é este terceiro templo, onde habita a Santíssima Trindade, onde Deus mesmo habita. Então nós podemos ver no corpo de Cristo ali a verdadeira divindade. Comentam ainda na Midrash que Isaac teria talvez 37 anos e Abraão, como recebeu a vocação aos 99, teve seu filho aos 100, teria 137. Nosso Senhor foi morto, morreu, se ofereceu em sacrifício aos 33 anos. Então talvez seja essa a idade de Isaac também, 33 anos. Mais um paralelo. Isaac, então tão jovem, queria ser amarrado para que no reflexo ele não escapasse do sacrifício e o sacrifício não fosse aceito. Abraão, fazendo aquilo, ele estava se sacrificando, não só sacrificando o seu filho, mas se sacrificando. Ele estava sacrificando a sua alma, a sua memória. Para os judeus, a vida eterna é essa memória, fazer uma contínua memória. Como Abraão ali estava sacrificando a sua semente, a sua posteridade, toda a sua promessa, ele estava se sacrificando a sua memória. Nosso Senhor, nós temos também um paralelo, na última ceia, na primeira missa, ele diz, fazer isso em memória de mim, indicando que o seu sacrifício é eterno, como está escrito também em outro lugar, que no Apocalipse, que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. E quando nós vamos à missa, nós vemos o mesmo sacrifício, participamos do mesmo sacrifício, porque ele se prolonga na eternidade. Por isso nós devemos ir à missa e ter consciência de que ali nós estamos subindo o mesmo monte Calvário, que está na área de Moriá, onde Cristo se sacrificou por nós.
Temos em Gênesis capítulo 22, versículo 14, um verbo que alguns traduzem como Deus providenciará ou Deus providenciou. Em outras, Deus viu ou Deus é visto. Deus pode ser visto. Esse verbo tem muitos significados, mas o principal deles ali em hebraico é uma voz média, em que não importa muito o objeto nem o sujeito, mas a ação mesmo, assim, da visão. E essa é a visão beatífica que nós teremos no céu. É onde Deus quer levar os seus filhos. E ali onde Cristo foi crucificado, São Longuinho traspassou o seu coração, o coração símbolo do amor, ali onde jorrou o sacramento, sangue e água, a Eucaristia. E dizia a profecia: olharão para aquele que transpassaram. Essa é a visão beatífica, a visão do amor de Deus. É principalmente isso que nós vamos ver no céu, o amor de Deus pelos homens. Adeamos, portanto, adeamos com fiducia ad tronum gratiae. Vamos com confiança ao trono da graça, a Santa Missa, em que nós lá veremos o Cristo traspassado, o terceiro tempo, ali onde Deus realmente se faz presente no meio de nós. Comunguemos com muita fé, façamos esse ato de vontade, tendo meditado de manhã nas Sagradas Escrituras, participando da Sagrada Mesa e, quando não pudermos participar da missa, fazendo esse recolhimento, essa oração interior, que é muito importante. Nesse ato de fé nós entraremos em contato com Cristo. E para que as nossas ocupações diárias não nos impeçam de no dia seguinte fazer essa oração íntima, essa comunhão verdadeira com Cristo, façamos uso então das jaculatórias, das orações vocais, para excitar em nós esse desejo de ter essa comunhão íntima com Deus no dia seguinte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.